Olá, bem-vindos a mais uma análise detalhada aqui. Hoje a gente vai fundo nas origens, talvez surpreendentes, dos videogames caseiros, sabe? E um pouco além do óbvio. Exato. Porque muita gente pensa logo, né? Atari, Nintendo, como começo de tudo. Mas a história real, ela começa bem antes. Tem toda uma pré-história aí. Com ideias, invenções que prepararam o caminho, assim, de formas que a gente nem imagina às vezes. Vamos tentar conectar esses pontos, né? Dos primeiros experimentos até o console chegar na sala. Porque antes mesmo dos consoles a gente teve uns lampejos interessantes, tipo o Tennis for Two, lá de 1958. O William Higginbotham usou um osciloscópio. Que era um aparelho de laboratório, basicamente, né? Uma tela para ver sinal elétrico. Nada a ver com entretenimento em casa. Exato. E depois o Space War, em 61, no MIT. Muito legal, mas ainda coisa de universidade, de laboratório. Isso, o grande desafio era como levar algo parecido para a TV da sala. E quem topou essa parada foi o Ralph Baer, né? Lá por 66 ele teve a sacada, por que não usar a TV para jogar? Pois é, ele trabalhava na Sanders Associates, uma empresa de defesa, olha só. E com a equipe dele, ele foi criando protótipos. Vários, né? Sim, o sétimo protótipo, de 69, ficou famoso como a Brown Box. Era a prova de que a ideia funcionava. Tipo, o conceito estava ali. E essa Brown Box, então, foi a base para o Magnavox Odyssey, que saiu em 72, o primeiríssimo console doméstico. O primeirão, mas assim, era bem diferente do que a gente pensa hoje em dia, né? Muito diferente. Ele só mostrava, tipo, 3 pontinhos quadrados e uma linha na tela, preto e branco. E sem som, sem placar automático, a pessoa tinha que usar umas sobreposições de plástico coloridas. Isso. Colava na tela da TV para fingir que tinha cenário. Imagina hoje. É quase um jogo de tabuleiro eletrônico, se a gente para pra pensar. E não usava cartucho como a gente conhece. Como eram os jogos, então? Eram os game cards, umas placas de circuito impresso que reconfiguravam fisicamente o console para cada jogo. Uma coisa mais mecânica, menos digital. Que doideira. E vinha com dados, dinheiro de papel, o pacote completo. Custavam $100 na época. Caro pra época, né? Bastante. Mas vendeu bem até, umas 350 mil unidades até 75. Foi uma inovação, sem dúvida, mas ainda bem rústica. Ah, e tinha a primeira pistola de luz para videogame. Verdade. A primeira light gun. Então, o Odyssey plantou a semente, mas ainda era algo muito nichado. Exato. O que começou a popularizar mesmo a ideia, primeiro nos fliperamas, veio de outra pessoa-chave, né? Nolan Bushnell. Isso aí! Ele já tinha lançado um arcade antes, o Computer Space, que era meio complexo. Mas aí, em 72, ele viu uma demonstração do Odyssey. E viu o jogo de tênis de mesa, o Table Tennis. Exatamente. Aquilo deu um estalo nele. Ele fundou a Atari e pediu pro Al Alcorn, um engenheiro dele, criar um jogo de ping-pong bem simples, quase um treino. E o resultado foi Pong, Pong. que explodiu nos arcades naquele mesmo ano. Foi um fenômeno. O que fez o Pong ser tão mais impactante que o Odyssey ou o Computer Space? Era mais simples Muito mais simples. e acessível. Os controles eram intuitivos, só um botão giratório. Tinha som, o famoso blip, Aquele som ficou icônico. totalmente. O feedback era imediato. Era fácil de entender e jogar na hora. E o curioso é que o sucesso do Pong nos fliperamas acabou, ajudando as vendas do Odyssey. Como assim? As pessoas viam Pong no fliperama e queriam jogar aquilo em casa. Aí procuravam o Odyssey, que tinha um jogo de tênis original. Uma coisa ajudou a outra, de certa forma. Mas essa semelhança toda entre Pong e o Table Tennis do Odyssey, a Magnavox não deve ter gostado nada, né? De jeito nenhum. Em 74, a Magnavox processou a Atari. Violação de patente. A primeira grande briga judicial da indústria. Exato. E essa briga foi super importante. Ela meio que definiu as regras sobre o que era inspiração e o que era cópia ali no começo. Um debate que, bom, existe até hoje, né? Com certeza. E como terminou? A Atari percebeu que ia perder e fez um acordo. Pagou uns $700 mil para a Magnavox pela licença da tecnologia do Bayer. Foi um marco legal, definiu muita coisa. Que virada! E daí pra frente, o mercado de console caseiro começou a ferver, né? Veio o Intellivision, ColecoVision. Esquentou rápido demais, talvez. Muita empresa entrou na onda. Até a bolha estourar. O famoso crash de 83. Foi uma tempestade perfeita, né? Muitos consoles, muitos jogos.
Só que a qualidade caiu demais. As lojas ficaram inundadas de coisa ruim. Exato. Isso detonou a confiança do consumidor e das lojas. Ninguém queria mais estocar videogame que não vendia. Perda total de confiança. E o grande símbolo disso tudo foi aquele jogo pavoroso do ET para Atari. Nossa, o ET foi emblemático. Não só por ser um jogo ruim, mas mostrou a Atari priorizando um licenciamento caríssimo e rápido em vez da qualidade. Ali a confiança do consumidor quebrou de vez. E o caso dos cartuchos enterrados no deserto é real. Realíssimo. Milhões de cartuchos do IT e outros jogos encalhados foram parar num aterro no Novo México. Virou lenda urbana, mas confirmaram depois. Que fim trágico, hein? Para Atari foi um desastre. Prejuízo de mais de 500 milhões de dólares só em 83. Pareceu o fim dos videogames caseiros nos Estados Unidos. O mercado lá implodiu. Parecia o fim. Mas enquanto isso, do outro lado do mundo, O Japão estava preparando a virada. a Nintendo. Precisamente. A Nintendo já tinha lançado o Famicom lá no Japão em 83. Aí eles redesenharam, rebatizaram como Nintendo Entertainment System, o NES. O nosso querido Nintendinho. Ele mesmo. Chegou nos Estados Unidos em 85 e não só sobreviveu, como ressuscitou a indústria americana. Trouxe um controle muito melhor, o D-pad direcional, Revolucionário na época. e um selo de qualidade nos jogos. E, claro, os jogos que viraram ícones. Super Mario Bros. Ali começou outra era. Uma jornada incrível mesmo. Do laboratório para a sala, para o tribunal, para o aterro e de volta para a sala com força total. Mostra como não é só a tecnologia, né? O design do jogo, o marketing, até as brigas legais. Tudo isso moldou a indústria que a gente conhece. Aquelas sobreposições de plástico do Odyssey, por exemplo. Pois é, uma solução super criativa para uma limitação técnica da época. Uma gambiarra analógica genial, que contrasta muito com o mundo digital de hoje. Fica até uma reflexão, né? Hoje a gente tem gráficos ultra realistas, mundos enormes. Mas será que a essência do que nos prende num jogo não está ainda naquela simplicidade? Naquela competição direta de um Pong?